Hoje eu vi uma reportagem e achei assim muito interessante, para não dizer engraçada, mas interessante, com esse mundo do skincare, que era uma reportagem que abordava o burnout da beleza. Gente, a que ponto chegamos, né? A gente tem que performar em todas as áreas da nossa vida, inclusive na questão estética. E são tantas informações que bombardeiam a gente e tanto desejo associado e as pessoas querendo fazer o seu DIY, né, assim, fazer em casa, sozinhas, que acabam exagerando. Eu, como observadora, sempre achei uma loucura quando eu vejo essas pessoas fazendo as suas rotinas de skincare com 1 milhão de passos. Assim, eu, que sou dermatologista, que tem uma responsabilidade de aparecer com uma pele bonita, né? Porque as pessoas esperam isso de mim. Eu gosto disso, é justamente por isso que eu sou dermatologista. E eu ganho muita coisa. Eu não faço essa rotina de skincare, gente. Assim, não existe a menor possibilidade de eu fazer 10 passos do skincare e depois colocar uma máscara pro olho, uma máscara pra testa, uma máscara pro pescoço e dormir com aquele tanto de coisa e uma touca de cetim na cabeça e o cabelo enrolado. Assim, não tem a menor possibilidade de eu fazer isso. E quem é meu paciente sabe que eu também não indico isso para vocês. Eu sempre enfatizo muito a necessidade de que as coisas sejam encaixadas e leves na nossa rotina. E isso serve para todas as abordagens que a gente faz, né? A parte de cabelo, que hoje em dia, assim, a gente tem muito mais informação a respeito das questões que influenciam na cosmética capilar, né? Não só na parte de doenças do couro cabeludo, né? Das alopécias, enfim. E existem várias coisas que podem nos ajudar, mas eu sempre tento ser o mais assertiva e básica possível, porque na vida a gente tem muita coisa para fazer. E hoje em dia, com a quantidade de facilidade dessa informação entrar no nosso dia a dia, né? Às vezes você está ouvindo um podcast, assistindo um audiobook, ou estudando alguma coisa, numa reunião online, ao mesmo tempo que você está fazendo outras coisas, a gente começa a acrescentar muita rotina e dificuldade, as coisas ficam impraticáveis. E aí o que, que acontece fatalmente? A gente tem um custo a mais, então a pessoa que está fazendo esse skincare, ela está achando que ela vai economizar, porque ela vai deixar de ir ao médico, ou porque ela vai deixar de fazer um procedimento, porque a pele dela vai ficar tão boa. Ela vai gastar um monte, com um monte de produtos, ela vai gastar o tempo dela, que é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida, e sabe Deus se ela vai ter um resultado, porque o excesso de produtos, ele pode também causar malefícios por irritação, por obstrução. E o que, que acontece? A pessoa desiste. E aí ela perde, deixa perder o prazo de validade, joga dinheiro fora. Então, assim, é um consumismo, uma necessidade muito grande de atender aos padrões, sem, de fato, ter um pensamento crítico sobre isso. Então, assim, todos os excessos, gente, são ruins. Então, assim, o excesso de procedimento é ruim, o excesso de produtos é ruim, seja isso no cabelo, seja isso na pele. E olha que eu sou uma pessoa que gosta disso, tá? Então, assim, eu sou uma pessoa que tem um monte de gadgets para fazer coisa no cabelo. Eu sou uma pessoa que gosta muito, eu amo me maquiar, eu gosto de me dedicar a esse tempo. E ainda assim, eu acho totalmente impraticável essas rotinas malucas, cheias de coisa, porque a gente tem muita coisa para fazer. E é sobre bem-estar, não é sobre performance, entendeu? Então, assim, estar bem, se sentir bem, cuidar da sua pele, cuidar do seu cabelo, fazer os seus procedimentos, não deve jamais ser algo alvo de uma competição ou de um desejo de pertencer a um determinado grupo de pessoas que fazem aquilo. Isso é muito mais relacionado com se sentir bem. E existem sim, obviamente, muitos benefícios em cuidar da pele, em cuidar dos cabelos. A nossa estética, a nossa aparência, ela é super importante para os nossos relacionamentos familiares, no nosso mundo do trabalho. A gente se sente muito melhor quando a gente está bem com a nossa aparência, né? A gente chega num lugar e a gente está se sentindo bem com a nossa aparência. Isso faz muita diferença na nossa coragem de falar, de se colocar, de se apresentar. Quando a gente entra num lugar que a gente se sente abaixo, digamos assim, a gente fica retraído, né? E isso dificulta muitas coisas, né? Principalmente para quem já tem uma característica mais tímida e principalmente para as mulheres, que são muito mais cobradas do ponto de vista estético. Mas, assim, muito me surpreende até essa terminologia, né? A que ponto chegamos, gente? O burnout da estética. Então, assim, os exageros que estão muito relacionados com outros exageros da nossa vida, né? Porque hoje em dia a pessoa não é só fazer atividade física, ela tem que ser atleta, ela tem que consumir polivitamínicos e coisas de alta performance, ela tem que ter um tênis que é de maratonista, ela tem que ter um relógio que faz, né, assim, ver a performance da pessoa 24 horas por dia.
E aí, na parte financeira, você tem que ser praticamente um economista. Na parte, então, assim, a gente tem que ter muita performance em tudo. E, enfim, não dá, né, gente? É inviável. Então, assim, ó, da minha parte, dá pra gente ter muito resultado com o básico. Não precisa, de forma alguma, se engendrar aí, a não ser que você queira, que você goste. Porque tem gente que gosta, viu? Assim, que acha assim o máximo ficar lá fazendo massagem facial, aí passa a pedrinha, aí coloca o gelinho e etc e tal. Mas assim, se não for algo que seja extremamente prazeroso para você, não precisa, tá? Eu tô te dando essa liberdade. Saiba que o básico bem feito é suficiente. Então, um skincare que contenha um sabonete, um higienizador, né, uma hidratação e um filtro solar, ele vai resolver a vida de 60% das pessoas. As outras 40% são pessoas que têm demandas específicas, que podem ser demandas específicas estéticas, sejam para mancha, seja ativo anti-idade, ou de patologias da pele mesmo, como acne, rosácea, enfim, outras coisas que a gente vai precisar de um ativo específico. E é isso, tá? A maior parte dos produtos que a gente passa no rosto, a gente pode estender para a área dos olhos, principalmente quando a gente está falando de hidratação e anti-idade. Pode estender para pescoço e colo também. A gente não precisa ter 200 milhões de produtos que a gente vai dar conta. E com relação aos procedimentos estéticos, aí tudo vai depender da situação em que você se encontra, da sua genética, porque isso influencia demais, do seu estilo de vida, porque isso influencia demais, e da sua expectativa, do seu desejo. E a gente vai encaixando isso de acordo com a sua necessidade, né? O que você procura, o que você de fato precisa com essas melhorias que a gente pode trazer para você. Mas também não precisa enlouquecer e fazer 10 milhões de coisas. E às vezes fica com essa ansiedade de fazer tudo, aí faz em qualquer lugar, e aí vira o mesmo problema lá do começo. Eu queria economizar, porém fiz um monte de coisa que não resolveu a minha vida, tive um efeito colateral, e aí a pessoa fica tentando correr atrás do prejuízo, porque colocou os pés pelas mãos, né? Então, gente, eu sei que é difícil, né? Eu vivo na mesma época que vocês. Me preocupa especialmente as meninas mais jovens, porque eu acho que são as que são mais bombardeadas especificamente nessa atmosfera da estética, porque tem muita glamorização, eu vou dizer assim, sabe? Esse desejo. A gente já foi adolescente, né? A gente sabe como é difícil ser adolescente, como a gente tem uma série de necessidades de pertencimento, problemas com a nossa autoestima, com a nossa aceitação, e a gente tem as nossas, não sei, assim, os nossos ídolos, né, que a gente olha e quer copiar e quer ser igual. Mas o que a gente vê aqui nas redes sociais são pessoas que estão preparadas para aparecer. Então, assim, por exemplo, eu tô aqui, eu tô maquiada, né, assim, é uma versão, digamos assim, melhorada de mim mesma que aparece aqui. E a gente sempre procura uma luz boa, porque você não quer ficar feio, você não quer aparecer, né, na sua pior aparência. E essas pessoas que realmente vivem da beleza, né, muitas vezes existem filtros, existem coisas que não são a realidade mesmo, sabe? E aí você fica se comparando com isso e você vai adoecer. Então, assim, cuide de você, olhe para você. Se possível, tenha um profissional para te ver pelo menos uma vez por ano, para te ajudar a te conduzir nessa área, já que isso é uma coisa importante para você, você está investindo o seu tempo e o seu dinheiro nesse tipo de coisa. E é isso. É muita loucura, né?